Olá, pessoal! Eu preparei um material para vocês sobre cisalhamento na direção do eixo X e na direção do eixo Y. Espero que ajude vocês. Primeiro, vamos falar do cisalhamento na direção do eixo X, então. Bom, eu coloquei para vocês uma outra videoaula, mas eu preferi fazer um exemplo explicando para vocês entenderem melhor. No próximo vídeo eu vou fazer uma explicação desse mesmo exemplo, só que no GeoGebra, para a gente utilizar a planilha, né, como no modelo de matrizes. Então, eu coloquei aqui para vocês uma transformação do R2 no R2. Por quê? Porque a gente está falando de plano cartesiano, tá? Quando a gente fala de cisalhamento na direção do eixo X, a gente tem uma lei, uma fórmula que a gente tem que seguir. A lei é que tu vai pegar um vetor com duas coordenadas, x, y, por exemplo, aqui, ó, eu peguei um vetor, o vetor u, eu tô falando desse vetor específico, mas eu tenho outros vetores aqui que a gente vai ver depois, mas eu tô falando desse vetor agora, do vetor u, que ele tem coordenadas 4 para o x e 2 para o y. Então, esse vetor, quando ele for sofrer um cisalhamento na direção do eixo x, a gente vai ter que escolher um ângulo para esse cisalhamento. Nesse caso que eu escolhi o ângulo alfa igual ao meio, pode ser qualquer valor. Então, a gente vai ter que obedecer essa lei aqui, ó. Então, ele vai ser transformado e eu vou ter aqui o x, ou seja, vai ficar igual a essa coordenada, mais alfa vezes o y. Então, aqui eu vou ter que fazer alfa vezes a coordenada y. E a segunda vai ser a própria, então aqui eu não vou modificar em nada. E aqui só coloquei para vocês que o alfa pertence aos reais quando eu disse para vocês que esse alfa pode ser qualquer valor, tá? Então, vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Eu coloquei aqui um retângulo OABC. E coloquei aqui o vetor U ligando, né, a origem até o ponto B. Bom, o que eu fiz aqui primeiro, pessoal? As coordenadas desses vetores aqui, porque o vetor OA também é um vetor, tá? OC é outro vetor. OB é outro vetor. Então, esses três pontos aqui, ó, este e este, eles vão ser modificados, vão sofrer uma transformação. Então, eu peguei cada um deles e coloquei aqui na direita para explicar para vocês como que vai ficar. E aqui abaixo eu coloquei o exemplo do desenho, né, do vetor que vai ser modificado. Então, aqui, ó, por exemplo, o vetor OA, ele tem coordenadas aqui, ó, sempre no final, tá, do vetor. Então, aqui ele tem coordenada 0 para o x e 2 para o y. Então, eu coloquei ele aqui, ó, 0 e 2. Bom, vamos ver como que vai ficar esse vetor após sofrer um cisalhamento na direção do eixo x. Então, o que a lei nos manda fazer? X mais alfa vezes y. Então, bom, o x é 0, mais o alfa é 1 meio, nesse caso, porque eu escolhi 1 meio, vezes o y. O y, nesse caso, é 2, a coordenada y do vetor. E, vírgula, né? Copiar o y. Bom, o y é 2, então agora aqui só me resta resolver, ó. Lembrando que aqui a operação de multiplicação é prioridade, então tu jamais pode fazer 0 mais 1 meio e depois multiplicar por 2. Aqui tu precisa fazer 1 meio vezes 2, e 1 meio vezes 2 vai dar 1. Agora vai sobrar 0 mais 1, portanto, a primeira coordenada vai ser 1 e a segunda, 2. Então, pessoal, a gente percebe que esse vetor aqui, 0 e 2, ele vai ser modificado, ele sofreu uma alteração. Ele não vai ficar no mesmo lugar, ele vai ser agora, vai ter coordenadas 1 para x e 2 para y. Então, foi o que eu coloquei aqui no nosso desenho, ó. Ele vai ter coordenada 1 para x e 2 para y. Por isso que eu coloquei a', porque o vetor A ele foi modificado e ele passou a ser a'. Eu não coloquei A porque senão representaria o mesmo, e ele não é mais o mesmo, ele foi modificado. Eu fiz o mesmo com os outros dois vetores. Aqui, ó, com o vetor C. O vetor C tinha coordenadas 0 para o x, 4 para o x e 0 para o y. Lembrando que sempre é a coordenada onde está o final do vetor aqui, tá, pessoal? Então, 4 para o x e 0 para o y. Bom, eu coloquei ele aqui, joguei na formulazinha, coloquei bem detalhadinho para vocês, ó, o x mais o alfa vezes o y e a coordenada y. Vai ficar 4 e 0. Ora, mas ele era 4 e 0, continuou 4 e 0.
Portanto, esse ponto não foi modificado. Então, eu coloquei ele aqui no desenho para vocês, ó, como C, não tá C', né? Porque ele continuou no mesmo lugar, no mesmo vetor. E o vetor U, que era determinado pelo segmento OB, né, pessoal? Ele tinha coordenadas 4 para o X e 2 para o Y. Então, eu joguei ele aqui, seguindo a mesma lei, ele vai ficar com coordenadas 5 e 2. Então, ele foi modificado, ó. D4, 2, ele foi para 5 e 2. Então, eu coloquei ele aqui, daí coloquei o traço dele, da origem até o final. Vocês viram que eu coloquei B', porque ele não é a mesma posição do ponto B. Então, aqui, ó, pessoal, a gente tem esta figura que era um retângulo e passou a ser um paralelogramo, tá? E aqui a gente tem o vetor que denota o cisalhamento na direção do eixo X. No caso aqui, né, o vetor OA também foi modificado e o vetor OB, ok? Então, agora a gente vai falar de um exemplo que trata do cisalhamento na direção do eixo Y. Bom, eu peguei o mesmo vetor, tá, pessoal? Peguei o mesmo exemplo, né, o mesmo desenho que a gente tinha anteriormente, ó. Era um retângulo, base 4 e altura 2, e o vetor aqui, o vetor U, era 4 e 2. Eu peguei o mesmo exemplo agora aqui pra gente, ó. Só pra gente poder comparar a diferença, né, na figura do cisalhamento na direção dos dois eixos. Então, aqui também, né, R2 no R2, porque a gente está falando de plano cartesiano, e a lei aqui muda, ó. No anterior, a gente tinha modificação aqui no eixo X, agora a gente vai ter a modificação no eixo Y. Então, a gente vai copiar a primeira coordenada e vai na segunda assim, ó, vai ficar Y mais o alfa vezes a coordenada X. Lembrando que esse alfa pode ser qualquer valor real. Nesse caso, eu peguei o mesmo valor do alfa também, deu 1/2. Bom, a gente vai pegar os valores, eu coloquei aqui vetor OA, então ponto A, ponto B, ponto C. Coloquei ponto O só para denotar a origem, poderia ser D, o valor, o número, a letra que a gente vai utilizar não vai interferir em nada. Então, aqui eu peguei o vetor, primeiro, né, o vetor OA, que tem coordenada 0 para o X e 2 para o Y. Tá aqui ele. Jogando na formulazinha, né? Então, vai ficar, ó, a gente copia a primeira coordenada, que nesse caso é 0, mais, vírgula. Agora, a coordenada Y, que nesse caso é 2, mais o alfa, que eu estabeleci 1/2, vezes a coordenada X, que é 0. Então, aqui lembrando, né, multiplicação primeiro, 0 vezes 1/2 vai zerar, portanto, 0 mais 2 vai sobrar 2, então o nosso vetor aqui vai ser 0 e 2. Percebam que ele é exatamente igual ao vetor que a gente tinha antes do cisalhamento. Então, esse vetor não vai sofrer alteração. Portanto, eu denotei ele aqui, ó, vetor A, sem a linha, né, porque não é um vetor diferente, continua na mesma localização. Agora, o vetor 4, 0, o vetor OC, que tinha coordenada 4 para o X e 0 para o Y, após fazer os cálculos aqui, a gente encontrou um vetor com coordenadas 4 e 2. Então, bom, se ele era 4 e 0 e passou a ser 4 e 2, a gente percebe que houve uma modificação. Então, eu vou desenhar ele aqui embaixo. Tá aqui ele, ó, coordenada 4 para o X, coordenada 2 para o Y. Eu só não coloquei o tracejado aqui para não atrapalhar na nossa figura. Mas a gente tem aqui, ó, esse vetor aqui. Então, O até o C. Vocês percebam que eu coloquei C', porque não é o mesmo do C, né? Antes ele estava exatamente sobreposto no eixo X. Agora não. Ele ficou 4 e 2. E por último, eu peguei o vetor U, que é o vetor 4 e 2, e coloquei ele na formulazinha também e achei 4 e 4. Então, a gente percebe que ele também foi modificado, né? 4 e 2 passou a ser 4 e 4. Então, ele tem coordenada 4 para o X e coordenada 4 para o Y. Aí, eu coloquei ele aqui da origem até o ponto B', também, porque foi modificado. Eu só esqueci de colocar aqui para vocês o vetor, tá, pessoal? Mas não tem problema, né? Não vai modificar em nada, era só para denotar a notação de vetor que eu tinha posto aqui, ó. Mas a gente percebe que também, né, era um retângulo e passou a ser um
paralelogramo, mas a gente percebe a diferença entre o cisalhamento na direção do eixo X e na direção do eixo Y. No anterior, recordando, né, nós tivemos esse paralelogramo aqui na direção do eixo X, e agora nesse caso nós tivemos este tipo de cisalhamento na direção do eixo Y. Agora no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, como dar os comandos no GeoGebra. Vocês vão ver como é bem simples. Bons estudos para vocês!